Olá, moçadinha do segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de ciências. E aí, vocês estão fazendo as atividades? Suas atividades estão em dias? Isso mesmo, eu quero ver todo mundo aí com as atividades em dias, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos, né? Quem são os seres vivos? Vamos ver o que tem aí pela frente? Quem são os seres vivos? Você estudou que existem diferentes seres vivos em nosso planeta. Os cientistas já descobriram mais de 1 milhão deles, mas provavelmente ainda há muitos outros a serem descobertos. Observando as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas elaboraram alguns critérios para classificá-los e organizá-los em grupos. Então, eles classificaram nos grupos de animais e plantas. O que são os seres vivos, moçada? Isso mesmo, são aqueles seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? Eu vou dar alguns exemplos aí para vocês, para a gente poder fazer um resumo sobre os seres vivos. Os animais, eles precisam de quê? De alimento para sobreviver, né? Então, os animais, eles se locomovem e precisam obter um alimento que necessitam da natureza. Ou seja, eles se alimentam de plantas, outros animais ou de ambos. Então, os animais, eles precisam o quê? Se locomover para poder encontrar o seu alimento, né? Porque se o animal, ele fica ali parado, esperando que o alimento vá até ele morre, né? Ele não consegue sobreviver, então ele tem que ir atrás. Já as plantas, elas não se locomovem e nem precisam buscar alimento na natureza, pois elas produzem o próprio alimento utilizando a luz do sol, a água e o gás carbônico. Lembra quando nós estudamos isso aí? Lá quando a gente estava na nossa sala nas aulas presenciais, quando a tia Natália falou sobre isso? Então, as plantas, elas têm folhas e são muito verdes, né? Tem as raízes, o caule, e são muito importantes fornecer esses nutrientes, né, pela raiz, para a planta poder sobreviver. Vocês acham que existem outros tipos de seres vivos? Ou vocês acham que são só os animais e as plantas? E aí? Vamos falar então um pouquinho do cogumelo, para a gente saber se existe mesmo outros seres vivos? O cogumelo, vocês acham que ele é uma planta? E aí, quem acha que o cogumelo é uma planta? O cogumelo ele não é verde, não tem folhas e não se alimenta de material de decomposição, igual as plantas. Mas White, Natália, então o cogumelo ele é um animal? Mas o cogumelo também não se locomove. Então, o que o cogumelo é? Se ele não pode ser nenhuma planta e nem pode ser um animal. O que o cogumelo é? Então eu vou deixar essa duvidazinha aí para vocês registrarem no caderninho de vocês sobre o que o cogumelo é. Qual tipo de ser vivo é o cogumelo, tá bom? Vocês podem responder aí no caderninho de vocês. Depois de responder, vocês tirem a foto da pesquisa e me enviem, tá? Para mim poder dar o meu ok, dar o meu visto e avaliar a pesquisa de vocês, tá bom? Então, nós vamos relembrar os seres vivos, né? Que são
aqueles seres que nascem, crescem e morrem. E agora vocês vão observar esses seres vivos aí e vão colocar A para os animais e P para as plantas, tá bom? Não vou ler cada um aí de vocês, porque senão vocês vão, o nosso vídeo fica muito extenso. Aí depois de vocês marcarem A ou P lá nas imagens em cima, depois vocês vão organizar em 2 grupos, as plantas e os animais, ok? Vamos lá para a página 15. Os animais, as plantas, são seres mais conhecidos. Lembre-se que os seres humanos também são animais. No entanto, além dos animais e das plantas, o nosso planeta é habitado por bactérias, vírus, fungos, algas e protozoários. Então, vocês vão pegar o marca-texto aí de vocês e vocês vão marcar o que são as bactérias. Vocês vão marcar aí para ti, ó. Tá bom? E nós vamos ler juntos. As bactérias são exemplos de micro-organismos, ou seja, seres muito pequenos, bem pequenininhos, que não conseguimos enxergar sem o auxílio de um microscópio. Ou seja, as bactérias, se vocês forem olhar normal, vocês não conseguem ver. Somente com esse aparelhozinho aí que esse menininho está usando aqui, ó. Aí nós conseguimos ver as bactérias. Os protozoários, algumas algas e alguns fungos também só podem ser vistos com o auxílio desse instrumento. Já os vírus são menores ainda e já podem ser vistos por meio de microscópios muito potentes. Ou seja, tem alguns fungos que vocês falam assim, ai, mas eu vi, tem um bolozinho ali no pão, eu tô vendo. Mas vocês estão vendo aquela camadazinha que os fungos fizeram ali. Mas para vocês verem mesmo os fungos, vocês têm que usar esse instrumento aí para poder ver em detalhes, tá bom? Depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa matéria. As bactérias, com as da imagem, podem ser usadas na fabricação de iogurtes. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio, com um aumento de aproximadamente de 500 vezes. Então, nem 100 vezes a gente podia observar isso aí, né? Então, moçada, tem as bactérias boas, né? E tem as bactérias ruins. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho sobre essas questões, tá? Os vírus causam várias doenças, como a gripe e o sarampo. E nós estamos vivendo, né, em uma pandemia também, que é de decorrente do vírus, que nós chamamos de quê? Do coronavírus, que vocês já ouviram falar muitas vezes, né? Por isso que a gente tem que usar máscara, álcool em gel na mão, justamente para proteger do Covid-19. Só que essas coisas a gente não precisa usar somente para proteger o Covid em específico, não. Nós podemos usar eles também para a gente proteger da gripe normal, né? Do vírus da gripe, que também é um vírus, né? Então, essa foto aí foi tirada com o auxílio de um microscópio, com um aumento de milhares de vezes. O vírus é a estrutura circular colorida em verde, como vocês podem observar aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês. Aqui, tá? As amebas agora. As amebas são exemplos de protozoários e essa foto aí foi tirada com o auxílio também de um microscópio, com um aumento de aproximadamente 200 vezes, né? Então, ampliou 200 vezes a mais. E agora os cogumelos.
Os cogumelos são exemplos de fungos. Mas como vocês vão pesquisar um pouquinho mais dos cogumelos para aprofundar nessa matériazinha aí, né? E as algas geralmente vivem na água. Essas aí a gente pode ver também a olho nu, tá? Assim como os cogumelos. Somente as amebas, os protozoários, as bactérias, os vírus, que nós precisamos desse auxílio desse instrumento, tá bom? Eu vou tocar um videozinho aí do QR Code para vocês assistirem, tá? E aí, moçada, vocês viram o videozinho que eu coloquei para vocês lá da apostila? Então, esse videozinho aí é mostrando as amebas, né? Só que ali não foi feito sem o instrumento do microscópio. Ali foi, olha só, foi feito com o auxílio de um microscópio, ampliando a visão, a imagem, né, em 200 vezes. Por isso que deu para a gente observar daquele jeito. Porque de outra forma, a gente não consegue ver, tá? Somente com o auxílio do microscópio. Agora vocês vão pegar o livro de atividades de vocês e vocês vão responder aí para mim as páginas, na página 53 e 54 e vão responder para mim, por favor, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês.